Olá, pessoal. Eu sou Tiago Romeiro, da CT Excel, e hoje venho trazer aqui a solução de um problema que um aluno questionou em umas aulas anteriores. Então, o seguinte, esse aluno ele possui uma base onde vamos utilizar como exemplo essa pequena tabela aqui, onde temos uma coluna para colaboradores, para datas e um acumulado diário. Imagine que o sistema ele exporta os relatórios trazendo um resultado acumulado, seja de faturamento, seja de quantidade vendida, de saldo do banco de horas. A métrica em si não é relevante, mas sim que ele traz o resultado acumulado diariamente. O que o aluno precisa? Ele gostaria de adicionar uma coluna ao lado, onde, para cada mês, trouxesse a data máxima, desde que ela possua dados. Ou seja, não é o último dia de cada mês, mas o último dia que possua dados dentro daquela listagem de meses. Então aqui temos colaboradores A, B e C dos dias 10, 11 e 12 de janeiro. Qual que era o resultado esperado pelo aluno? Criar uma coluna com a data máxima que retornaria dia 12 de janeiro para todas as linhas. E assim sucessivamente. Como fevereiro tem o dia 1, dia 13 e 25. O resultado esperado é que retornasse aqui o dia 25 para todas as linhas nos meses referente a fevereiro. Pois bem, como solucionar esse problema? Vamos utilizar o Power Query. Então vamos pegar a nossa primeira base de dados, que é a nossa tabela. Vamos apertar o botão direito do mouse e clicar em obter dados da tabela intervalo. São está habilitada aqui para você. Clicando ali, o seu editor do Power Query será aberto. Abrindo aqui o editor do Power Query, o que nós iremos fazer aqui em um primeiro momento? Repare o que o Power Query fez. Ele trouxe aqui a nossa base, criou uma etapa fonte e automaticamente gerou um tipo alterado. Ressalva-se que a etapa tipo alterado se deve tomar um cuidado extra com ela. Nesse momento, está tudo ok, mas vamos verificar que a coluna data ela está no formato de datetime, data e hora. Então vamos alterar ela. Olhe lá na barra de fórmulas do nosso Power Query que tem lá type datetime. Vamos deixar apenas como date. Venho aqui no final, dou um Enter, pronto. A configuração ali está ok. Próximo passo, devemos criar uma coluna aqui adicional trazendo a referência de mês e ano. Para isso, vamos selecionar a coluna data, vamos até a guia adicionar coluna. Em adicionar coluna, selecionaremos aqui no grupo do texto a opção de extrair. Clicando em extrair, vamos pegar o quê? Os últimos caracteres. Ao realizar a extração pelos últimos caracteres, o que a gente quer? Obter uma coluna com mês-ano. Então, mês-ano, o padrão dele é sempre os últimos 7 caracteres. Então, insiro aqui o número 7, clique em OK. Vou ter aqui uma coluna criada, trazendo últimos caracteres. Repare na barra de fórmulas table.addColumn, então adicionou uma coluna à tabela, tendo como base a tabela existente na etapa tipo alterado, criando a coluna últimos caracteres. Então, essa coluna que ele criou últimos caracteres, já vamos alterar na própria barra de fórmulas e chamar ela de mês-ano. Clicando ali no final, repare aqui no cabeçalho dessa coluna. Já foi alterado e não foi criada uma nova etapa de renomear coluna. Então, você ganha uma etapa ali fazendo esse tratamento. Ok, realizando este passo, vamos para o seguinte. Clicando na guia Transformar, vamos selecionar a opção de agrupar por. Em agrupar por, você vai selecionar ali avançado. A gente vai agrupar pela coluna mês-ano, que foi a coluna a qual criamos. E vamos pedir aqui na operação que traga o máximo da coluna data. E vamos chamar essa nova coluna de data máxima.
PT Max, certo? Vamos lá clicar em adicionar agregação e vamos chamar aqui de geral, que vai trazer todas as linhas da nossa tabela. Vamos clicar em OK. Veja agora que criou-se a coluna data máxima para a referência dos meses anos, dia do mês 1 de 23 e o mês 2, trazendo a data máxima dentro de cada mês daqueles. E aqui eles nos trouxe a coluna geral, que traz dentro do seu registro uma tabela. Então, vamos expandir essa tabela aqui. Ó. Clicamos aqui, desmarcamos a opção de trazer o nome da coluna como prefixo. Vamos desmarcar também a coluna mês-ano, porque ela não é relevante para nós. E vamos clicar em OK. Repare lá que trouxe a nossa tabela completa. Temos agora aqui a coluna data máxima e a mês-ano. Então, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar já na ordem correta que queremos visualizar nossa tabela. Então, temos lá colaborador, temos a coluna de data, o acumulado e a data máxima. Botão direito, remover outras colunas. Removeu aquela coluna mês-ano que já não interessa para nós e, ao mesmo tempo, já reordenou a nossa tabela. Agora aqui temos o resultado esperado pelo nosso aluno. Criamos uma coluna de data máxima, onde traz sempre a maior data existente dentro de cada mês. Ok? Com isso, não paramos por aqui. Por quê? Ao analisar dados, a gente tem que sempre procurar algo a mais. Então, imagine que você queira agora trazer apenas uma tabela na qual vai trazer as linhas da data máxima de cada mês. Por que trazer essa tabela resumida, essa tabela filtrada? Porque neste relatório de exemplo, toda vez que é exportado, que é atualizado, ele sempre traz para cada data o saldo acumulado, então o saldo final. Imagina que você quer ter uma tabela que seja atualizada e ela já seja filtrada, trazendo sempre a data máxima dos seus dados e trazendo o saldo acumulado daquele período. Então, é o saldo acumulado real. Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui duplicar essa consulta, duplicamos ela e vamos chamar ela aqui de parâmetro, datas. Ou vamos abreviar, chamar de pdatas. Nós vamos fazer agora aqui? A gente vai eliminar essas últimas etapas aqui e vamos voltar lá para a nossa etapa aqui, ó, do agrupamento. Então, vou clicar aqui nessa engrenagem e vamos remover essa opção que ele trouxe a nossa tabelinha do geral. Então, aqui estou agrupando agora para trazer apenas a coluna da data máxima. Então, ó, clique em OK, vou ter lá minha referência de mês-ano e vou ter a minha referência da data máxima. Seleciono essa coluna da data máxima, botão direito e remover as outras. Ok, fiquei com a minha coluna da data máxima e agora eu vou transformar essa tabela que contém apenas as datas máximas em uma lista. Então, para isso, aperta-se o botão direito em cima da coluna e selecione a opção de fazer drill down. Ao fazer o drill down, você transformou aquele conteúdo em uma lista. Repare aqui na imagem ao lado que mudou do formato tabela para o formato lista. Ok? Então, criamos aqui uma lista de variáveis com parâmetros de datas a serem utilizadas em um filtro. Então, voltamos à nossa tabela de exemplo e, mais uma vez, vamos duplicá-la. E vamos chamar agora ela aqui de tabela filtrada. Então, ok, temos aqui a nossa tabela e agora o que nós iremos realizar aqui? Vamos apagar essas últimas etapas e vamos deixar ela lá da maneira como realizamos a exportação, a exportação do Excel para o Power Query lá do início. Então, temos aqui nada mais, nada menos do que a nossa própria tabela de base utilizada, certo? Então, o que nós iremos realizar agora? A gente vai clicar aqui no tipo alterado, ó, botão direito, inserir próxima etapa. Em inserir a próxima etapa, veja que ele já trouxe o nome da nossa etapa anterior.
Por que que ele trouxe aqui o hashtag e aspas duplas? Porque o tipo alterado ele está utilizando um espaçamento ali entre a nomenclatura da etapa. Então, por padrão, a linguagem do Power Query já coloca esses caracteres especiais para delimitar que tipo alterado é uma etapa e está sendo utilizado ali um espaço. Ok, então o que que nós iremos fazer aqui? Iremos utilizar ó, a table ponto, corrigir aqui a digitação, table ponto add column, o C aqui também é maiúsculo, abrir um parênteses. Vai utilizar, adicionar uma coluna na nossa tabela padrão, que é o tipo alterado, vírgula. Qual que será a próxima etapa? Ele vai criar uma nova coluna para a gente. Vamos chamar aqui um exemplo de coluna filtro. Vamos chamar ela de filtro. Então, chamamos essa nova coluna que será criada, adicionada, ela de filtro. E o que queremos fazer? Que para cada, então vamos fazer uma verificação agora aqui. E essa verificação, ele vai fazer o quê? Vai utilizar a função list.contains. A list.contains, ela vai pedir para a gente ali uma lista. E qual é a lista que iremos utilizar? Vamos utilizar aquela criada aqui, que é a nossa parâmetro de pdatas, que é aquela listinha que vai trazer as datas máximas para nós. Então a gente vai verificar se nessa lista de datas máximas, se ela vai conter nessa coluna de data. Então, vírgula, abre colchete, coluna data, que é exatamente essa coluna aqui, onde ele vai estar fazendo essa verificação. Como retorno do list contains, ele vai retornar para a gente false ou true, verdadeiro ou falso, ok? Então, fechamos o parênteses aqui da list contains e vamos fechar também o parênteses a table.addColumn. Vamos dar o Enter aqui e verificar o que acontece. Ó. Ele adicionou uma coluna chamada filtro, trazendo false, false e true. Onde que ele trouxe true para a gente? Onde tem a data máxima do dia 12, ó, para o colaborador A, B e C. E também lá em fevereiro, no dia 25. Que são exatamente aquelas datas existentes na nossa tabela de parâmetro pdatas. Retornando aqui para a nossa tabela filtrada. O que que nós vamos fazer ainda aqui nessa barra de fórmulas? Vamos vir lá no início e vamos utilizar a função table.selectRows. Vamos selecionar linhas, vamos filtrar linhas dentro dessa função que acabamos de utilizar ali, que é a table.addColumn. Então, abriu-se o parênteses aqui no início, vamos lá no final, vamos inserir uma vírgula e vamos agora utilizar a nossa condição para que essa seleção de linhas seja realizada. Então, nessa condição, vamos utilizar ali a variável, a expressão it, onde para cada item na coluna filtro, que seja igual à expressão true. Fechamos o parênteses da table select rows. Quando apertarmos o Enter, vamos ter como resultado a nossa tabela filtrada aqui, trazendo apenas as informações daquelas datas máximas dentro das colunas de data. Então, essa última coluna de filtro, podemos vir agora aqui e removê-la, e temos a nossa tabela aqui agora filtrada, bonitinha. O que que vamos fazer? Em página inicial, fechar e carregar para, e vamos carregá-la para onde? Vamos carregar para uma tabela. Vamos colocar aqui em uma nova planilha e vamos clicar em OK. Quando eu carreguei para uma tabela, ele trouxe as duas visões para mim. Então, trouxe a minha tabela de exemplo, que foi aquela onde o Power Query retornou a coluna com a data máxima, igual ao resultado esperado pelo aluno. Trouxe a nossa tabela de parâmetro de data. Vamos converter aqui ó, para a data abreviada. E aqui também nos trouxe a nossa tabela filtrada, que é a nossa tabela de resumo já, onde ele trouxe apenas as datas máximas daquela base. Então, à medida que você vai conhecendo as funcionalidades do Power Query, você começa
a entregar resultados diferentes e otimizados. Tudo depende da necessidade sua ou do seu cliente. Então, fica aí algumas dicas para poder utilizar o agrupamento e utilizar essas funções existentes dentro do Power Query. E não deixe de curtir o vídeo, compartilhe com seus amigos, siga no Instagram, thiagoromeiro.ctexcel, e siga aqui também o canal no YouTube, Thiago Romeiro, CT Excel. Até o próximo vídeo, agradeço a colaboração e a participação de vocês. Muito obrigado.